esta primeira parte, para que então nós agora terminemos de construir, no caso, este nosso pôntico. Notem que se tornou aqui um buraco abaixo, no caso, dessa zona aqui. Agora, nós vamos terminar de montar o nosso pôntico. Podemos isolar aqui por baixo com o ceramizol, para que então nós possamos terminar de montar o pôntico. Nós novamente voltamos a passar o líquido de mesclar, para que nós tenhamos segurança de que uma barbotina vai segurar perfeitamente na outra. E agora então, da maneira mais tranquila e de uma forma bem segura, nós passamos então a montar o nosso pôntico. Vou procurar fazer aqui de uma forma que vocês possam observar o melhor possível. Então montamos o pôntico, colocamos por debaixo aqui o que no caso seria a base do pôntico. Nós podemos utilizar uma espátula para passarmos a barbotina de um lado para o outro. Então, fazemos o acabamento pelo lado palatino. E agora, se queremos, nós podemos estender o final deste pôntico um pouco mais para diante. Se queremos que o dente seja um pouco mais comprido ou um pouco menos comprido, nós então fazemos essa colocação da barbotina dessa forma. E aqui está o pôntico devidamente preparado e posicionado de uma forma bem fácil, de uma forma rápida. Vocês viram que em 2 minutos, 3 minutos, nós preparamos o nosso pôntico. Agora nós vamos secar este pôntico e vou lhes dar uma sugestão. Mas vamos ver em primeiro lugar como é que nós vamos retirar aquele primeiro caso que nós fizemos, para que então vocês entendam os passos que foram dados entre aquele e este, ok? Agora nós retiramos aquele caso que nós montamos e que estava dentro do forninho. Forno elétrico que, conforme nós mencionamos, objetiva nós então podermos sacar os casquetes. Depois de retirado, você segura ou com um papel, um lenço de papel, um papel higiênico, ou então, melhor ainda, com uma flanelinha ou com uma toalhinha, e ele com facilidade vai soltar os casquetes do seu modelo de trabalho. Então note, com facilidade os casquetes saem do modelo de trabalho. Feito isso, notem, você agora prepara a sua manta da seguinte forma. Você faz com um cabozinho um local mais ou menos assim fundinho. Para quê?
para que você possa pegar o seu casquete e você possa então colocar o casquete de forma que ele não fique com a zona cervical para baixo. Não é necessário que ele fique completamente com a zona cervical para cima, mas você vai procurar deixar essa zona cervical livre de compressão, porque dessa forma você terá certeza que no caso não estará comprimindo alguma zona dessa de bordo e fazendo com que haja alguma deformação. Foi dessa forma que eu preparei esse que vocês acabaram de ver. Note, foi dessa forma que eu preparei esse que foi o passo após este daqui. Vocês lembram, eu sinterizei, trouxe o modelo sinterizado, fiz o vão, agora eu terminei de montar o pôntico e, logicamente, eu vou fazer a queima desta pontezinha também desta forma. Para aqueles que, por enquanto, estão começando, não têm ainda a habilidade necessária, eu gostaria de sugerir que vocês fizessem assim. Com uma giletezinha, vocês abrem de um lado para o outro, passam a gilete e, a princípio, notem, vocês vão fazer a queima do pôntico ligado a apenas um dos casquetes. Talvez me perguntem, quer dizer que é preciso sempre fazer este tipo de queima? Eu vou lhes responder não. Quando você tiver habilidade, aprender adequadamente a utilizar e a manipular a barbotina de forma que não fique nem com muito líquido, nem com pouco líquido, da forma correta, você poderá fazer a pontezinha de uma vez só. Mas, a princípio, para que você aprenda corretamente, você então vai fazer apenas a sinterização do pôntico ligado a este casquete. Depois disso, você vai umedecer esta região com líquido de mesclar, prepara um pouquinho da barbotina bem molezinha, coloca aquele pôntico, no caso com esse casquete no lugar, seca novamente no forninho e agora faz uma outra queima definitiva. Mas assim que você tiver prática no trabalho, você vai fazer a ponte de uma vez só. Amigos, todo material que se começa a trabalhar é preciso se ter força de vontade. É necessário que você faça um casquete, faça outro casquete, faça a sinterização, sinta, no caso, a dureza, sinta o que você vai precisar ter de, no caso, habilidade, de que forma você deverá fazer alguns desgastes ou complementos, que quantidade de barbotina lhe dará já cerca de 0,5 de milímetro, para que você nem precise acrescentar mais, nem desgastar. Então,
isso só vem com a experiência no trabalho. E nós todos, mesmo desde criancinhas, nós precisamos entender a matéria e precisamos persistir para que nós saibamos perfeitamente bem como utilizar o conhecimento que adquirimos. Aquele que fizer uma vez e que encontrou dificuldade e não fizer mais, pode saber que não vai conseguir êxito. E isso com qualquer material que ele passe a utilizar. Então, o nosso, com todas essas vantagens, mas nós realmente dizemos que a pessoa precisa persistir para que possa aprender a trabalhar corretamente. Tá certo? Feito então a sinterização, conforme eu já mencionei e vou repetir novamente, você que entra a 500 graus, sobe 25 graus por minuto, a 1050 ou 1080, deixando 10 minutos no patamar mais alto e depois descendo o carrinho do forno ou levantando a cabeça, vamos dizer assim, a parte da resistência do forno de uma forma gradativa, que ele saia praticamente a 500 graus, você agora terá então a sua peça de 3 elementos e o seu casquete. Essa pecinha de 3 elementos, então, você vai agora fazer a infiltração do vidro. Esse vidro já vem aqui. No caso, nós vamos então apenas abrir, tirar o lacre de proteção e vamos então preparar o vidro, que você pode prepará-lo ou com o líquido de modelar, cerâmica, que também nós produzimos na Luxtar, ou então utilizar água destilada, ou até mesmo água mineral. Aqui no caso eu vou utilizar água destilada, vou colocar, que você pode colocar em qualquer recipiente. Eu apenas estou utilizando para que vocês vão vendo o molhamento dela e usando gradativamente para que tenham a oportunidade de ver que não se deixa nem molhado demais, nem menos molhado. E agora, quando ele estiver nessa consistência, estará molhado, mas plenamente unido, você vai aplicar. Você pode fazer a aplicação do vidro numa só aplicação, mas eu gostaria de sugerir que vocês fizessem em 2 aplicações. Por quê? Porque, visto que o pôntico ele é grosso, a quantidade de barbotina aqui é bem maior do que nos elementos que são bases. Então nós queremos que o vidro infiltre até o final, que este pôntico e essas uniões sejam uniões plenamente cheias de vidro misturados na estrutura de alumina. Então, fazemos da seguinte forma: nós agora vamos umedecer